Dom Sebastião vai reinar no meu sertão, e veio de Portugal para nos livrar do mal. O sebastianismo é a crença popular na volta de Dom Sebastião. Dom Sebastião, o jovem rei português que morreu numa batalha na África contra os mouros, e criou-se na época em Portugal, no ano de 1578, uma esperança de que ele voltasse e junto a ele toda uma glória, todo um período de prosperidade pelo qual o reino português já tinha passado, voltasse. Dom Sebastião foi um rei querido, foi um rei esperado, num período em que a coroa portuguesa estava desgastada, estava em decadência, se esperava um herdeiro português para legitimar o trono. Nesse período, um pouco depois em que o Brasil foi colonizado por Portugal, em 1500, por volta de 1550, a coroa portuguesa estava em crise. O auge em que ela viveu durante as descobertas marítimas já estava em decadência. O rei, Dom João III, de saúde frágil, já não passava muita confiança para a população. Ele aguardava a chegada de um herdeiro. Esperava-se que esse herdeiro fosse do sexo masculino para que a coroa portuguesa permanecesse nas mãos de Portugal e não fosse para as mãos espanholas. E se criou uma grande expectativa sobre o nascimento desse herdeiro. Quando Dom Sebastião nasceu, em 1554, ele foi lapidado para ser o grande rei de uma nova era para os portugueses. Ele foi ensinado conhecimentos bélicos, conhecimentos administrativos, conhecimentos religiosos, conhecimentos sociais. Acontece que, em 1578, aos 24 anos de idade, ele embarcou com um contingente português para uma batalha contra os mouros no norte da África, na região conhecida como Alcácer Quibir. Lá, essa tropa sofreu uma grande derrota. Quase todo o contingente foi dizimado e o rei Dom Sebastião desapareceu, o corpo dele não foi encontrado. Então, criou-se em terras portuguesas a esperança de que ele não tivesse morrido, mas que ele retornaria e traria toda a glória e riqueza para as terras portuguesas. Essas crenças foram transportadas para as colônias portuguesas e, principalmente no Brasil, criou-se raiz na região Nordeste. Algumas manifestações de cunho sebastianista começaram a aparecer com mais evidência no século XIX. O espetáculo O Encantado, uma saga nordestina em busca de Dom Sebastião, é baseado exatamente em 3 desses movimentos sebastianistas que aconteceram no interior de Pernambuco. Venho até vocês, meus nobres companheiros, anunciar que as terras por onde passei foram palco de terríveis desaventuras que deu a contar. Histórias sobre reis e impérios que tiveram os meus antepassados como os principais protagonistas. O texto do espetáculo é escrito em forma de monólogo, no qual o protagonista Felipe Silveira dos Anjos se diz descendente de reis e rainhas que já passaram pelo sertão brasileiro. Na verdade, esses reis
foram beatos que arregimentavam a população em torno da crença do retorno de Dom Sebastião no sertão brasileiro. Tive como referência o escrito Fanatismo Religioso, Memória sobre o Reino Encantado na Comarca de Vila Bela, de Antônio Ático de Souza Leite, escrito em 1898. Outra grande referência foi A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, escrita em 1972, e Pedra Bonita, de José Lins do Rego, de 1938. O projeto cenográfico para o espetáculo teve a assinatura de Yoshi Aguiar e procurou-se reinventar um universo mítico e realístico em que esses beatos poderiam conviver. Aos seus seguidores era dado um vinho encantado à base de manacá e jurema, ervas com efeitos alucinógenos, garantindo a visão do reino de Dom Sebastião. O figurino tem um misto de cenário e figurino. É algo que vai se modelando no decorrer do espetáculo. O ator interpreta 5 personagens que vão se modificando e se costurando no decorrer da peça. Bom, descrever meu personagem ou os meus personagens dentro do espetáculo Encantado, assim, como são 5, para o ator uma vasta possibilidade de um processo criativo. E esse enredo nordestino, eu que venho da região do Cariri, lá do Ceará, para mim foi uma salada de fruta, assim, desde criança, porque eu cresci vendo essas manifestações e trazendo esses arquétipos desses personagens que o espetáculo vai mostrando durante os 5 reinados. Então, assim, falar desses personagens é uma riqueza cultural nordestina de grande densidade. Os soldados de Dom Sebastião mostrarão um caminho. Uma nova era se abre e as 2 fibras trançadas secam e sangue! Seca e sangue! As técnicas desenvolvidas para construir esses personagens foram diversas que você possa imaginar dentro dos jogos teatrais, da comédia dell'arte, trazendo para as nossas figuras populares o reizado, o feirante, o brincante. Então, assim, todas essa releitura em cima desses arquétipos contribuiu bastante para trazer todos esses personagens. Que no dia do milagre grande não haverá mais ricos, nem mais pobres. Tudo ficará igual. A trilha sonora do espetáculo procurou trazer elementos da sonoridade armorial e sertaneja. Para compor essa trilha, eu já tenho uma vivência, né, nesse meio de música, o pessoal chama de música regional, né, aqui na nossa região, aqui na Bahia. Mas eu já tenho uma experiência com isso, com grupos de forrós e tal. Então eu já sabia exatamente a sonoridade, os elementos, os instrumentos que eu ia utilizar. E utilizo também técnicas de sonoplastia, né? Porque além da trilha tem música cantada, música instrumental e tem também algumas sonoplastias que a gente faz para poder dar uma ênfase na cena. Todos galopando armados com espadas reluzentes e rifles taucheados de prata na expedição punitiva contra os reis e profeta das 2 pedras, guiados pelo primo traíra. O espetáculo tem essa mistura, né, de música e texto, então eu fico mais como meio que o alter ego do ator, né, o personagem. Eu fico ali no cantinho e só que tudo que eu faço tem que estar diretamente interligado com o que o ator faz. É um diálogo que rola ali em cena entre música e teatro, né? Então, um gesto dele depende de uma sonoridade ou vice-versa, uma sonoridade minha depende de um gesto dele. Então, é um diálogo que a gente está sempre entrelaçando ali para ficar uma unidade bem firme. Só por curiosidade veio o campo de batalha onde a Rio passou. Houve um débil partido vindo por detrás das pedras e pra lá se encaminhou. A
proposta da iluminação é tirar todo o sentido realista para quem observa o espetáculo. Em alguns momentos, a luz revela o estado de espírito interior de um dos personagens. E em alguns momentos, a iluminação revela a aridez da região, a aridez do espaço cênico onde tudo se desenrola, sempre fugindo de uma proposta realista para a iluminação. Visita que vem fazer, nobre Dom Sebastião. O espetáculo busca criar uma reflexão sobre o sebastianismo como um dos elementos formadores do pensamento do homem sertanejo, formador político, formador cultural, formador social, formador religioso, pensamento no qual se baseia a crença no algo para poder suprir suas necessidades. Aquele homem que viveu mazelas por um longo período de seca, em que se apegava em algo que surgisse, fosse divino, fosse político, esse homem buscava esperança de dias melhores nesse novo que chegava até ele. O sebastianismo não deixa de não ser uma crença onde já está enraizada na nossa cultura brasileira e principalmente nordestino, que a gente está sempre esperando um salvador da pátria para resolver nossos problemas, nossas mazelas, na política, no esporte, no meio artístico. Então o sebastianismo traz como seita de seguirmos uma cartilha para se alcançar um sonho ideal para se concretizar nesse mundo do imaginário. Sebastianismo é um movimento de fé, né? E a fé, ela remove montanhas, é aquela coisa assim de crer para ver, não é ver para crer, é crer para ver. E a fé acima de tudo e crendo as coisas vão melhorar e vai tudo dar certo, o milagre vai acontecer, a fartura vai chegar, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Eu acho que se hoje existe uma polarização da sociedade com relação à política, com relação à religião, é um pouco da herança do sebastianismo, porque é a forma como a população manifesta sua crença em algo, sua crença em um salvador da pátria. Eu acho que temos que manter vivo a possibilidade de espetáculos como esse, em que você resgata, você traz à tona histórias do nosso passado, histórias da formação da nossa cultura, história da formação da nossa população, que nunca foi bem contada, nunca foi bem retratada e que deixa uma certa lacuna no conhecimento geral da população. A história do Brasil é contada de uma forma, muita coisa é omitida e eu acho que esses casos, esses acontecimentos referente ao sebastianismo nunca ficaram muito evidentes como um elemento formativo da nossa população. Sou Dom Felipe o Encantado, rei do Quinto Império no sertão do Brasil. Dom Sebastião vai reinar no meu sertão e veio de Portugal para nos livrar do mar. Aos 14 ele foi coroado, instruído, polido, letrado. Quando fez 24 partiu, foi na guerra que ele sumiu. Da batalha ele nunca voltou, sua morte ninguém confirmou. A esperança virou ideal de um dia salvar Portugal. Essa história se perpetuou, o Atlântico atravessou e surgiu como a redenção, sendo nossa libertação.